Então, vamos lá. Então, todos sejam bem-vindos. Vamos dar sequência, então, na nossa disciplina, né? Falando hoje sobre a última parte, o último módulo da área de clínica, né? Da área de nutrição clínica, trabalhando, então, com temas da área clínica. Então, a gente hoje... Vamos ver aqui se aparece o nosso slide, né? Apareceu. Pessoal, está todo mundo vendo o slide e ouvindo o professor? Sim, professor. Sim, tranquilo. Ok. Então, vamos lá, vamos dar sequência. Então, olha só, pessoal. Na aula passada, nós falamos, né, sobre nutrigenômica e nutrigenética, falamos na aula anterior sobre transtornos alimentares e hoje a gente fecha esse nosso módulo, né, essa nossa conversa, com um assunto bastante que eu, pelo menos, acho bastante interessante, que é o vegetarianismo, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre ele, como que o educador nutricional pode atuar nesse processo, né, ajudar, trazer algum tipo de conhecimento para essa população, tá certo? Vamos ver como é que esse vegetarianismo acontece no mundo como um todo, né? A gente fala a palavra vegetarianismo, mas existem várias possibilidades, né, de se desenvolver essa prática, esse hábito alimentar, e algumas são de característica filosófica, outras são religiosas e outras são por saúde ou qualidade de vida ou uma filosofia de vida também, né? Então, tudo isso a gente vai abordar na nossa aula de hoje e falar um pouquinho sobre essa interação, né, entre o vegetarianismo e o profissional da área de nutrição, o educador nutricional. Então, vamos lá. Vamos falar, então, um pouquinho sobre isso. Então, já é de senso comum, né, que o vegetariano é aquele indivíduo que não consome tecidos vegetais, tecidos animais. Então, a gente falar que não consome carne animal também é, de alguma forma, uma analogia àquilo que a gente está, de alguma forma, desenvolvendo. Então, o vegetariano, por razões várias, e a gente vai ver isso como acontece, é aquele indivíduo que prioriza na sua alimentação alimentos de origem vegetal e pode ou não, dependendo da sua adequação e do tipo de filosofia ou religião que ele segue, ele vai, então, abrir algumas exceções de derivados de origem animal, tá certo? Mas, de forma geral, é aquele indivíduo que não consome tecido de origem animal, né? Tecido muscular e outros órgãos, né? E outros tecidos formados por animais. Mas alguns derivados a gente vai ver que isso pode vir a acontecer, dependendo do tipo, né? Da forma como esse indivíduo expressa o seu vegetarianismo, certo? O seu hábito vegetariano. Então, dentre essas possibilidades, nós vamos ter aqui 3 básicas, né, que são as mais comuns, e elas estão, de alguma forma, divididas entre alguns continentes, entre algumas regiões do mundo, justamente por algumas características religiosas e filosóficas, tá certo? Então, a maior quantidade de vegetarianos é do tipo ovo-lacto vegetariano, tá? Então, o ovo-lacto vegetariano, ele é a maior parte dos vegetarianos do lado, vamos dizer assim, ocidental do mundo. Então, aqui no Ocidente, grande parte dos vegetarianos, se não a sua maior quantidade, vai se expressar através do ovo-lacto vegetarianismo, tá certo? Então, é aquela pessoa que não consome tecido de origem animal, não consome órgãos, né, animais, mas também ele abre, então, uma exceção para ovos e leite e derivados de leite, tá certo? Então, ele acaba, de alguma forma, tendo a sua suplementação de alguns tipos de vitaminas e sais minerais, que são mais escassos em vegetais, dentro dessa alimentação de derivados de leite e de ovos, tá certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também mais no final da nossa conversa de hoje. Bem, aí os lacto-vegetarianos,
são mais encontrados na região, né, oriental do planeta Terra, né? Então a gente vai ter uma maior quantidade no Oriente de indivíduos que são denominados lacto-vegetarianos. E aí muito mais por uma questão religiosa, tá? Principalmente o hinduísmo vai levar esse indivíduo a ter esse hábito alimentar, né? Então ele não consome animais, não consome tecidos de origem animal, proteína de origem animal, no sentido de tecidos, né? É importante a gente dizer isso. Mas ele não consome ovos também, tá? Por uma questão e uma orientação religiosa. Mas o leite, principalmente no hinduísmo, ele é visto como um alimento sagrado, né? Então, o leite, que é aquele primeiro alimento que nós temos durante a nossa vida, né? O leite materno, ele segue, então, com uma orientação de consumo como um alimento realmente sagrado, né? Um alimento que dá vida, um alimento que tem uma analogia nessa religião à pureza, tá? Então, é muito comum no Oriente você encontrar a denominação lacto-vegetariano, ou a classificação, ou a formação desse hábito alimentar com maior frequência, tá certo? E isso, como o professor falou, por uma questão religiosa, bastante vinculada ao hinduísmo. E outros indivíduos também que fazem esse hábito alimentar, não por uma questão religiosa, mas seguem essa orientação, seguindo, de alguma forma, essa filosofia, vamos dizer assim, essa percepção de um alimento que tem, né, dentro da sua composição, uma grande quantidade de nutrientes, e ele pode também fazer essa suplementação devido ao não consumo de origem de proteínas animais, né, da formação de tecido, né? Então, você tem ali alguns sais minerais e algumas vitaminas que vão ser importantes, né, para a formação e desenvolvimento, né, do metabolismo e da fisiologia desses indivíduos, tá certo? Os veganos ou veganos, né, aí a gente já está falando de uma filosofia de vida que está muito relacionada também com o budismo, e essa filosofia antes era um pouco restrita ao Oriente, né, devido à filosofia budista. A gente tem que levar em consideração que o budismo não é uma religião. O budismo, por incrível que pareça, é uma filosofia de vida. Então as pessoas seguem algumas orientações como uma filosofia de vida, não como uma religião. E dentre as várias vertentes do budismo, nós temos o Zen budismo e algumas vertentes budistas que são vegetarianos, né? Só que esse vegetarianismo ele é bastante restrito, até pela própria filosofia do processo, né? Então, se eu não posso consumir nada de origem animal, eu também não posso consumir produtos que venham, né, do trabalho animal, ou que venham, né, subprodutos de origem animal. Por isso, não se faz o consumo nem de ovos, né, nem de leite, nem de nenhum tipo de produto que venha, né, da exploração do manejo animal. Isso está fundido não só na alimentação, mas também em todas as áreas, né, que esse indivíduo está inserido. Então, roupas também não são utilizadas com produtos de origem animal, né? Não se usa medicamentos que venham, né, ou que sejam feitos testes em animais, sejam ratos ou coelhos ou qualquer tipo de cobaia, né? Não se usam medicamentos industrializados que tenham passado em alguma das suas fases de certificação no uso com animais, tá? Então, essa filosofia é muito mais abrangente, ela não fica só restrita ao alimento em si. A gente pode dizer, de modo geral, que isso é uma constante dentro do vegetarianismo, né? Normalmente, a pessoa não segue exclusivamente o vegetarianismo por uma decisão nutricional, né, de caráter nutricional. Ela acaba estendendo, né, essa filosofia para todas as partes da sua vida, né, em todos os setores onde esse indivíduo vai estar inserido. Então, normalmente, uma pessoa que é vegetariana,
ela tem, né, uma filosofia de vida mais natural, ela busca, né, de alguma forma, produtos de origem mais natural para obter aí os seus resultados, seja isso no caráter nutricional, seja isso no caráter financeiro, até mesmo de qualidade de vida, enfim, de cura, né? Então, acaba de alguma forma isso sendo uma filosofia que é expandida, né, para todas as áreas da vida dessa pessoa, apesar de ter um impacto mais forte e começar de alguma forma através de uma restrição alimentar, tá certo? Então, a gente também tem que, enquanto educador nutricional, saber entender isso, né? O indivíduo não é só vamos dizer assim, uma questão nutricional metabólica. O indivíduo está inserido dentro de uma sociedade, ele está inserido dentro de um sistema, ele está inserido dentro de uma série de condicionantes que são muito além da questão alimentar e que vão, de alguma forma, influenciar direta ou indiretamente dentro do seu hábito alimentar. Então, é importante a gente entender esse indivíduo não como um consumidor só de alimentos ou um praticante de um determinado hábito alimentar, mas é importante entender esse indivíduo dentro do seu contexto mais amplo, dentro de uma ótica mais holística, né? Onde esse indivíduo está inserido, quais são as relações que, de alguma forma, influenciam esse indivíduo e o que esse indivíduo, de alguma forma, pretende para a sua vida, né? Ou estabelece como importante dentro da sua vida. Então, é importante a gente também entender isso, até para que a gente possa ter um melhor acesso a esse público e para que a gente também tenha uma maior afinidade, né, e um maior conhecimento sobre esse contexto. Então, quando a gente fala de vegetarianismo, a gente está falando de grande parte das vezes de uma filosofia de vida, né, que pode se estender para a área financeira, que pode se estender para uma área mais religiosa, para uma questão de qualidade de vida, mas enfim, ela está dentro de um contexto maior que não só a restrição do consumo de tecido animal, tá certo? Então, se a gente perceber isso, a gente vai ver, né, que algumas religiões não são só religiões orientais, mas algumas religiões ocidentais também estabelecem, não a obrigatoriedade, mas estabelecem uma sugestão de uma alimentação mais vegetariana, né? Isso até para se, de alguma forma, ter uma certa coerência com as suas determinações e as suas orientações, né? Então, falar com o indivíduo, né, ou estabelecer uma relação de troca com o indivíduo que tem isso como filosofia, a gente tem que entender que alguns questionamentos acadêmicos e científicos podem, de alguma forma, gerar algum tipo de embate ou bloqueio, né, nessa troca de informações ou nessa comunicação, gerando, de alguma forma, algum tipo de ruído, tá? Não positivo para aquilo que se estabelece como educação nutricional. Então, é importante que a gente entenda, né, e aí já sendo repetitivo, que o indivíduo ele é muito mais do que sua alimentação. A sua alimentação expressa, de alguma forma, algumas características pessoais e individuais, mas ela também é, né, um reflexo do que aquele indivíduo pensa, acredita e deseja, né? Então, é importante a gente também ter essa noção, né? Quando, de alguma forma, um hábito alimentar gera algum tipo de dano para a saúde desse indivíduo, a gente tem que perceber o porquê desse hábito alimentar, né? Quais são os estímulos, né, ou os problemas que podem, de alguma forma, estabelecer a formação desse hábito alimentar, tá certo? E aí, nesse caso, nós vamos ver, principalmente no vegetarianismo, que a filosofia de vida, a forma como esse indivíduo interpreta o universo onde ele está inserido, e também algumas questões religiosas vão estar muito intimamente ligados a esse processo, certo? A gente tem que estar, de alguma forma, olhando isso como um todo, né? Como um indivíduo como um todo, e não só um consumidor de alimentos. Certo? Tranquilo? Alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário? Não? Então, vamos em frente. Então, vamos lá. Bem, dito isso, né? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho, né, mais profundamente sobre algumas questões que estão relacionadas com essa escolha, né,
e essa formação de hábito alimentar. Então, o ovo lacto-vegetariano, como a gente já falou, é um indivíduo que está muito mais presente na parte ocidental do planeta Terra. Então, nós vamos encontrar muitos indivíduos que têm essa denominação, ou se estabelece, ou se identifica como tal, nos Estados Unidos, em grande parte da Europa, nas Américas, né, como um todo, tanto a América do Norte, Central, quanto a América do Sul. Como eu falei, quer dizer, está muito mais ligado a um estilo de vida, a uma filosofia de vida, do que qualquer outro tipo de situação, tá? Apesar que também existem religiões cristãs que não obrigam, mas que sugerem, né, ou até estimulam esses indivíduos a apresentarem uma alimentação como essa, certo? E aí dão todo o suporte. É importante a gente lembrar que, para que um vegetariano consiga, né, obter todos os nutrientes necessários, é importante que ele tenha um certo conhecimento sobre a composição dos alimentos, né? Então, é muito comum, né, em ovo-lacto-vegetarianos, eles participarem de fóruns, congressos, palestras, grupos, né, de troca de experiência, de orientação mesmo para uma melhor forma de composição de hábito alimentar. Então, é muito comum a gente perceber nesse público, é muito comum a gente perceber nesse público essa formação de grupos, né? Essa identidade que acaba sendo gerada justamente pela, vamos dizer assim, pelo mesmo hábito alimentar, né? Pela formação de um hábito alimentar comum. Então, a vaquinha, né, mostra um pouco dessa questão, né? Então, são indivíduos que vão consumir mais vegetais, né? Não vão consumir carne de origem animal, por questões voltadas à preservação do meio ambiente, valorização da vida animal, né? Bem-estar animal. Então, de alguma forma, isso está bastante ligado e essas pessoas têm um conhecimento, normalmente, né? Estabelecem um conhecimento via congressos, como o professor falou, essas pessoas buscam muitas informações sobre isso, e isso é muito bom para nós, educadores nutricionais, né? Então, é muito comum esses indivíduos buscarem, né, nesse profissional, no educador nutricional, outros profissionais, em mídias sociais, algumas informações que possam, de alguma forma, aumentar o seu leque de possibilidades de alimentos, né? Então, isso acontece com bastante frequência. Vamos para o próximo. O lacto-vegetariano, como a gente falou, né? Aí sim, são indivíduos que estão muito mais ligados, né, a uma religião, ou estão indiretamente ligados a filosofias religiosas, né? E vão, como a gente já falou, estabelecer o alimento uma carga religiosa, né? É meio complicado. A gente que é onívoro, né? Então, as pessoas que comem carne, né? E todo e qualquer tipo de origem de proteína animal, a gente acaba, de alguma forma, ficando bastante preso, né? A esse hábito alimentar. Por uma série de questões também que a gente pode já começar a falar agora e depois conversar de forma mais profunda mais para frente, que são os questionamentos médicos, né, científicos. A gente tem que lembrar que toda a parte de padronização dos exames, né, metabólicos e fisiológicos que são elaborados no Ocidente leva em consideração indivíduos onívoros, né? Então, quando a gente quer estabelecer um grau, né, de ferro no sangue como um padrão, que aí de alguma forma a gente está utilizando a normalidade, seria o que mais acontece, né? A gente então estabelece uma faixa utilizando como padrão onívoros, né? Indivíduos onívoros, indivíduos que consomem todo e qualquer tipo de proteína de origem animal. Isso acontece também quando a gente estabelece padrões fisiológicos de crescimento, estatura, peso, enfim. Todos esses parâmetros são parâmetros utilizando como base indivíduos onívoros, né? Pessoas que consomem carne, consomem proteína de origem animal de todo qualquer tipo de espécie.
Isso não está errado, né? Realmente, dentro da nossa filosofia e dentro do nosso hábito alimentar, é assim que as coisas acontecem. Deixa eu só dar uma lidinha aqui em alguns comentários. Isso, então, exatamente, Ana, você colocou de forma bastante clara isso também. Quer dizer, muitos dos vegetarianos que nós conhecemos são pessoas que estudam sobre alimentação, né? Que buscam essa informação e estão, de alguma forma, mais aptas a receber informações do educador nutricional. Isso daí é uma coisa que a gente percebe muito. Sandra, a gente realmente, né, veja, a aula de hoje não é de forma alguma para se estabelecer qualquer tipo de estímulo à mudança de comportamento. Mas é importante que a gente entenda que essa troca acontece com maior força, maior determinação, por algum tipo de razão, né? Seja ela de caráter de sustentabilidade ambiental, seja ela por mudança de hábito, por uma característica de saúde, né? Então, a mudança, sem ter um grande estímulo, sem ter algum tipo de porquê, realmente fica bastante difícil. A gente acaba, de alguma forma, vendo que isso não se estende por muito tempo e isso não se sustenta. Deixa eu ver aqui. Isso, bacana. Então, assim, o que... e aí grande parte no Ocidente viram, né, vegetarianos justamente por essa questão socioambiental, quer dizer, dessa questão de sustentabilidade de manejo. A gente sabe, né, que para que a gente possa comer aquele churrasco no final de semana, para que a gente possa consumir carne todos os dias, para quem consegue fazer isso, você precisa desmatar florestas, você precisa criar pastos, você polui rios, riachos, solos, né? Então, quando a gente pensa dessa forma, você tem, então, uma adesão muito grande da possibilidade de mudança de um hábito alimentar para a limitação da proteína de origem animal, né? Isso, mas também não é nenhum... Ser onívoro não é nenhum pecado, né? A gente também tem que entender isso. Grande parte da indústria de alimentos foi construída, né, foi formada justamente porque nós temos, então, o consumo de proteínas de origem animal. Grande parte dos alimentos que são produzidos na cadeia de produção de alimentos estão relacionados de forma direta ou indireta com a produção e o manejo, né, de animais e a produção de proteína animal. Então, na verdade, essa é uma indústria bastante forte e que, quando produz alimentos com qualidade, né, de forma saudável e respeitando o meio ambiente, quando possível, a gente acaba, de alguma forma, também tendo consumo de um alimento de forma consciente. Mas o vegetarianismo está muito relacionado com a racionalização do consumo de alimentos. Tá? Isso não quer dizer que está certo ou está errado, mas isso só quer dizer que existe por trás de um hábito alimentar uma consciência maior, né? Do quanto essa indústria pode, de alguma forma, danificar o meio ambiente, pode gerar uma insustentabilidade. Você vê que hoje no Brasil nós temos mais cabeças de gado do que seres humanos, né? Então a gente tem mais boi no pasto do que indivíduos dentro da nossa população. Isso é bom ou ruim? Isso tem um lado positivo, obviamente, que é o incremento da indústria de alimentos. Nós somos hoje um dos maiores exportadores, se não o maior exportador de carne do mundo, né? Agora, isso também tem, de alguma forma, como tudo na vida, pontos positivos e pontos negativos. Os pontos negativos são a destruição do meio ambiente, né? A formação para a formação de pasto. Você tem um pisoteio, né, no solo, que gera uma diminuição da absorção e permeabilidade do solo. Você tem a produção de gases, né, que são produzidos no processo de alimentação desses ruminantes, né, principalmente o gás metano, que pode interferir na camada de ozônio. Eu digo pode porque existem algumas controvérsias, mas a chance é que realmente ele faça
o aumento do efeito estufa no planeta Terra, né? Devido a furar, né? E gerar também um bloqueio, não permitindo que o calor, né, se dissipe e os raios solares também se dissipem na nossa atmosfera. Bem, não consumir mais carne geraria algum efeito positivo em relação a isso? Claro que geraria, né? Mas a gente tem que entender também que a Terra é um indivíduo, né? Um indivíduo no sentido de um ser vivo, que tem também o seu potencial de regeneração e tem também, né, suas etapas e ciclos. Mas, de maneira geral, né, produzir alimento, seja ele para vegetarianos ou para onívoros, impacta no meio ambiente. A produção de cereais, a produção de leguminosas também, né, gera desmatamento, também gera a utilização de insumos agrícolas que vão, de alguma forma, contaminar o solo. Então, produzir alimentos, que é a nossa próxima conversa, né, do nosso próximo módulo, é uma forma de impactar o meio ambiente de forma negativa. Seja ela para a produção de cereais, leguminosas para vegetarianos, seja ela para a produção de proteína animal para os onívoros. Então, você tem, de alguma forma, um impacto quando se fala na produção de alimentos. Não tem como a gente fugir disso, né? Então, é importante a gente colocar isso. Não é só a produção de proteína animal que gera isso. Então, exatamente, né? Exatamente. Então, você tem, né, Fabiana, uma comprovação de que esses gases que são eliminados por bovinos, né, geram um impacto negativo na camada de ozônio e também promovem, né, o aumento do efeito estufa no planeta Terra. Isso também acontece com a utilização de carros, isso também acontece com a queima, né, de produtos de origem orgânica, mas a gente também tem que levar em consideração que há uma sobrecarga quando se fala na produção de alimentos, né, principalmente de proteína animal. Então, assim, é importante a gente lembrar, e aí já sendo repetitivo, que toda e qualquer produção de alimentos vai impactar o meio ambiente, ok? Não é só a produção de proteína de origem animal. Então, produzir alimentos impacta o meio ambiente em todos os sentidos, tanto na colheita, né, no plantio, como também no processamento, né? O quanto um restaurante polui o meio ambiente. A quantidade de sujeira, né, de resíduos que são produzidos no restaurante também, de alguma forma, impactam o meio ambiente de forma negativa. A indústria de alimentos também, né, gera poluentes na sua elaboração. Tudo isso, seja ele para onívoros ou para vegetarianos, impactam negativamente no meio ambiente. Isso é uma coisa que a gente vai ver de forma bastante importante no nosso próximo módulo, né? O quanto produzir alimentos impacta positiva, mas na sua grande maioria negativamente no meio ambiente. Então, quando a gente fala de lacto-vegetarianos, a gente está falando então de indivíduos que escolheram isso muito provavelmente por uma filosofia ou religião, tá? Utilizando o leite como um alimento sagrado e o não consumo de animais como uma forma de respeito pela vida, né? Pela vida de modo geral. Então, não se faz esse consumo justamente para respeitar a vida. Quer dizer, estaria muito mais adequado dentro de um processo de respeito, né, e de, vamos dizer assim, e de valorização da vida como um todo, não só do ser humano, mas de todos os seres vivos ali presentes. Então, é por aí mais ou menos que a coisa acontece. A gente vai ver muito isso lá, como eu falei, no Oriente, né, ali na Índia, um dos países mais populosos do mundo. A gente vai ter também alguns hindus ali na parte da Oceania, hindus também na China, né? Então, o hinduísmo é uma das maiores religiões, né? Se não me engano, é a terceira maior religião do mundo. Então, ela está ali, de alguma forma, alterando esse hábito alimentar e construindo novas formas de se entender o alimento, né? E gerar simbolismo para o alimento, para a alimentação. Ok. Por último, os vegans ou veganos, né? Que aí, como eu falei, eles estão relacionados, né, inicialmente com a filosofia budista, né, da ideia de que se a vida é importante,
E se eu tenho que valorizar a vida do meu amigo, do meu irmão, por que não estender isso para o meu irmão animal, né? Então, você acaba, de alguma forma, estabelecendo vínculos mais próximos e de troca, né, mais clara, não só entre os seres humanos, mas da vida como um todo. Então, não se consome nada que venha de um animal ou que tenha utilizado o animal para conseguir esse resultado, né? E aí, e aí você tem, como a escala é pequena, né, você tem aí um aumento de preço, um aumento de custo, né? O processo de produção de proteína vegetal, ele também requer mais indivíduos, né, e melhor mão de obra para que você possa ter o mesmo resultado. Então, toda vez que a gente fala na produção de alimentos de origem vegetal, a gente está falando de um maior número de pessoas para realizar esse manejo, né, para realizar esse processo, e também um maior conhecimento, né? Não que a parte de animal não tenha, mas para que você tenha maior produtividade, para que você possa ter maior segurança nessa produção, você precisa ter um maior processo tecnológico. E tudo isso, de alguma forma, encarece o produto. E também não ter uma escala, quer dizer, você não ter uma quantidade de pessoas que gerem um movimento maior, você acaba, de alguma forma, aumentando, né, o preço e diminuindo o acesso a esse tipo de procedimento, né, esse tipo de representação da filosofia ou do seu estilo de vida na sua alimentação. Então, restaurantes que têm essa característica e que usam, né, esse processo dentro da formação do seu cardápio são restaurantes normalmente mais caros, né? Porque vão comprar produtos de origem não só vegetal, mas também de origem orgânica, né? Para fazer, de alguma forma, fazer sentido disso que a gente está falando. Fazer sentido, né, nessa filosofia como um todo, de forma mais ampla e holística. Então, são produtos normalmente muito mais caros, e o processo de elaboração e o conhecimento que tem que ser colocado ali, normalmente também gera necessidade de profissionais mais qualificados, né, de profissionais que tenham uma maior qualificação para exercer esse trabalho. Então, você encarece em todos os sentidos, né, essa linha de produção. E isso torna menos acessível, essa é a grande verdade. Uma coisa também esse indivíduo tem que ter um conhecimento científico, acadêmico maior, porque ele é responsável pela sua própria alimentação. Então, é necessário que ele tenha um conhecimento na área de nutrição e na área de composição química dos alimentos mais aprimorado, para que ele possa ter uma maior possibilidade de oferta de alimentos. Exatamente, quer dizer, o custo acaba, de alguma forma, sendo muito mais caro, né? Exatamente. Quer dizer, quando a gente fala de orgânico, a gente está falando ainda de um encarecimento maior. E aí é essa filosofia, né? Não adianta você não consumir carne, né? Mas consumir vegetais na produção tradicional, onde você tem um agrotóxico, onde você tem os implementos agrícolas que são utilizados, né? Matando os recursos do solo, contaminando o solo, contaminando rios. Então, essa coerência, ela normalmente é observada, né? Ela não é obrigatória, mas ela normalmente é observada. E aí você tira uma parte dos ingredientes possíveis para a sua alimentação, mas também onera, né? No sentido de você ter que ter uma qualidade maior naqueles ingredientes de origem vegetal que você consome. Então, você gera aí uma estrutura, né, que às vezes grande parte da população não tem acesso. Muitas vezes também pela escala, né? Se a gente tivesse uma escala maior, se a gente tivesse uma quantidade muito grande de indivíduos com essa mesma característica, talvez a gente tivesse uma diminuição desse preço ou desse custo pelo desenvolvimento da escala, né? Pela quantidade de alimentos que seriam produzidos. Mas é isso, quer dizer, a gente está, de alguma forma, tateando, né, o que existe por trás da formação desse hábito, e também lembrando que grande parte dos profissionais da área de saúde, principalmente no Ocidente,
utilizam, né, parâmetros que não são tão adequados para estabelecer o que é saúde, o que é doença, o que é normalidade, o que é uma excepcionalidade. Então, a gente acaba, de alguma forma, utilizando parâmetros muito relacionados aos onívoros, gerando aí muitas vezes uma distorção no que é certo, o que é errado, ou o que é saúde, o que é doença. Tá certo? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Então, vamos lá. Dito isso, então, vamos falar um pouquinho, né, sobre religiosidade, o vegetarianismo, e tentar entender um pouco do que acontece nesse processo, tanto no viés religioso quanto no viés social, né? Então, os adventistas são cristãos, né? São indivíduos que seguem o cristianismo, têm a sua maior concentração populacional no Ocidente. Então, os adventistas estão muito mais centrados nos Estados Unidos, na Europa e nas Américas, né? Na África também a gente tem comunidades grandes adventistas, né? E o adventista, exatamente, e o adventista, ele não é obrigado a ser vegetariano, mas se sugere a esse indivíduo que ele siga um hábito mais vegetariano. A gente vai ver por quê, como é que isso acontece. Os budistas, aí a gente está falando de indivíduos no mundo inteiro, né? Uma filosofia difundida no mundo inteiro, mas a sua maior concentração e a sua, vamos dizer assim, maior população está relacionada com o hemisfério oriental, né? Com o lado oriental do planeta Terra. O hinduísmo é a mesma coisa, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e o taoísmo, que também é uma filosofia, né? Não é uma religião. Então, o hinduísmo e os adventistas são religiões, o budismo e o taoísmo são filosofias de vida. A gente vai ver como é que isso se representa na formação do hábito alimentar de indivíduos dessa filosofia ou dessa religião. Então, vamos lá. Os adventistas, então, como o professor falou, e aí sendo mais profundo nisso, a gente conversando melhor sobre isso. É uma religião cristã, então acredita em Jesus, no único Deus, né? Como base, né, da sua formação, e a Bíblia, tanto o Novo quanto o Velho Testamento, para poder, de alguma forma, fundamentar a sua religiosidade. Dentre tudo isso que a gente está falando, existem conhecimentos específicos da religião adventista, né? Um deles é uma linha bastante forte que foi iniciada por uma pessoa que tem vamos dizer assim, uma ascensão muito grande entre os adventistas, né, que é a Ellen White. A Ellen White é uma profeta, né, tida pelos adventistas como uma profeta, como uma pessoa iluminada, que tem ali a possibilidade de buscar e conhecer alguns segredos entre vamos dizer assim, entre Deus e Jesus, passando essas informações, né, para a população de modo geral. Então, ela seria praticamente uma ponte, né? Ela seria, vamos dizer assim, uma ponte para a transmissão de algumas informações de caráter religioso, né? Assinadas e, de alguma forma, orientadas e originadas pelas conversas, né? Que foram, de alguma forma, relatadas em livros entre Ellen White, Jesus e Deus. Isso é uma característica da religião adventista, né? E que é seguida e bastante importante para essa religião, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Exatamente. Existem vários tabus, né? Na verdade, quando a gente fala muito de adventistas, né, ou do hábito alimentar adventista, a gente tem que lembrar que nunca é obrigatório. E por que ele se forma dessa forma e se estabelece dessa forma? Porque na Bíblia se diz que o corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então é sobre o corpo que se estabelece essa religiosidade, né? Essa ligação entre o divino e o humano, né? Então, nesse sentido,
você tem, então, a necessidade de cuidar desse tempo. Você tem a necessidade de fazer com que esse tempo esteja preparado da melhor forma possível. No entendimento dos adventistas, seria pela construção de alguns tabus, né, de alguns alimentos que devem ser retirados da alimentação, e também pela formação de um hábito alimentar mais saudável, que está relacionado com a retirada dos alimentos de origem animal, exceto ovo e leite, e um maior consumo, né, de vegetais e nuts, né, e castanhas. E o tabu está relacionado a alguns alimentos, como a gente já viu, né? Alguns colegas já colocaram pimenta, álcool, né? Até mesmo café, se eu não me engano, são alimentos que são proibidos porque, de alguma forma, é entendido por essa religião como uma possibilidade de você tornar o seu corpo menos eficiente, menos efetivo para aquilo que se deseja, né? Então, é importante a gente lembrar isso. E aí, num caso de um adventista, por mais que a gente entenda que essa talvez não seja a melhor forma, né? Isso, e aí tem, né, as outras, vamos dizer assim, possibilidades de você manifestar sua fé utilizando essa filosofia, né? Se é certo ou errado, aí não faz parte né, da nossa área de atuação aqui da disciplina. Mas é sempre a gente lembrar o seguinte, como educador nutricional, a gente tem que levar em consideração, e aí somos profissionais da área de saúde, que o hábito alimentar tem que ser de alguma forma mais saudável possível e o mais abrangente possível. Mas é necessário também que a gente possa respeitar algumas condições sociais, religiosas, que vão, de alguma forma, estabelecer a formação do hábito alimentar daquele indivíduo. Então, mesmo que a gente entenda que para crianças, né, o consumo de carne seria importante, ou que a fonte de vitaminas B12, ferro, cálcio, você tem uma maior concentração em tecido, né, de proteína de origem animal, a gente tem que entender que existe por trás disso toda uma estrutura religiosa, existe por trás disso todo vamos dizer assim, uma determinação religiosa, tanto de quem a pessoa segue, quanto vamos dizer assim, de toda a estrutura que esse indivíduo, né, de todos os valores, né, que esse indivíduo desenvolveu durante toda a sua vida. Então é importante que a gente possa lembrar isso também, né? Então não é só dizer o que é saudável, mas é também, de alguma forma, se adaptar e adaptar o conhecimento científico a uma realidade religiosa, né? Então o indivíduo não vai consumir aquele alimento por características que são muito mais fortes do que o desejo dele, né? Então, estão ali, de alguma forma, estabelecidas dentro dos seus valores, né? Dentro daquilo que ele acredita que é certo, numa visão não só em termos nutricionais e fisiológicas, mas também dentro de um contexto religioso. Então, é importante o nutricionista ter esse conhecimento. E, óbvio, que no caso dos adventistas fica tudo mais fácil, porque, na verdade, essas informações têm mais de 300 anos, né, foram, de alguma forma, reveladas a Ellen White há 300 anos atrás, e hoje a gente sabe, pelo desenvolvimento da ciência, do conhecimento na área de nutrição, que ela estava certa, né? Que muitas daquelas revelações fazem todo sentido hoje dentro de um contexto científico, dentro de um contexto acadêmico, né? Então, por exemplo, a Ellen White falava sobre a diminuição do consumo de álcool, né? Que isso poderia gerar algum tipo de problema para a saúde dos indivíduos. Mas, mais importante ainda, ela falava do consumo de alimentos integrais, né? Você começa ali a surgir um processo de refino e produção de farinhas, né, refinadas, o açúcar refinado. Então, Ellen White falava muito da volta, né, do alimento mais natural, do consumo mais natural possível.
né, de uma alimentação mais voltada ao natural. A gente tem que lembrar que a gente está falando aí de uma era da indústria, da industrialização, né, da época, né, da industrialização do planeta Terra, né, da Europa e dos Estados Unidos. E aí a gente está falando de um conceito totalmente diferente daquilo que se pregava naquela época e que hoje a gente, de alguma forma, segue muito daquilo que foi colocado. Isso é uma coisa bastante interessante. Então, o consumo de nozes é estimulado, alimentos integrais, como a farinha integral, o consumo de soja, né, o consumo de leguminosas, como lentilha, ervilha, né, que hoje a gente sabe que são alimentos muito importantes, né, são alimentos bastante necessários quando se fala de uma alimentação saudável. Então, isso é uma coisa bastante interessante, né? E isso, e outras religiões, né? Às vezes até dentro da própria essência da religião, e outras por líderes religiosos ou facções, né, no melhor sentido da palavra, ou denominações que são, vamos dizer assim, derivadas de uma religião maior, acabam de alguma forma também se dedicando a isso e estabelecendo, né, alguns hábitos alimentares. No caso dos adventistas, não só é estimulado a restrição alimentar em relação ao consumo de proteína animal, mas também é estimulado o consumo de alimentos mais saudáveis, né? Alimentos integrais, né? Nozes, castanhas, que de alguma forma vão trazer o benefício, né? E vão de alguma forma suplementar aquilo que foi de alguma forma perdido pelo não consumo de carne, tá certo? Então os adventistas têm isso, né? E são muito preocupados com o que consomem, justamente porque entendem que são realmente o templo do Espírito Santo e esse templo tem que estar da melhor forma possível apresentado. Por isso se alimentam retirando, né, pimenta, carnes, alimentos industrializados, álcool da sua alimentação e estimulam, né, o consumo de alimentos integrais, nozes, soja e leguminosas. Então isso é muito legal, isso é muito interessante. Vamos mais um pouquinho. Budismo, né? Então, o budismo, nem todo budista é vegetariano, e nem todo vegetariano é budista. Mas a gente sabe que grande parte dos budistas, por uma filosofia de vida mais ampla, por não acreditarem, né, que é necessário para a sobrevivência o consumo de outros seres vivos, principalmente de origem animal, utilizam essa filosofia vegetariana, né, como uma forma de expressar, né, o seu respeito pela vida. Né? Essa é a principal filosofia e o principal, vamos dizer assim, gatilho para o não consumo de proteínas, é o respeito pela vida, não só pela vida humana, pela vida de modo geral. Né? E aí o veganismo, né, os veganos são, de alguma forma, essa expressão mais forte e mais rígida desse processo. Né? Mas existem indivíduos ainda mais rigorosos. Né? Você tem veganos dentro da própria raiz budista que só consomem frutos que caem do pé. Né? Se você chegar lá e tirar um fruto do pé e tudo mais, uma maçã da macieira, você está fazendo algo errado. É necessário que a macieira solte o seu fruto para que você possa então ter esse consumo. Né? Se utiliza muito também o consumo de brotos, né? Broto de bambu, broto de feijão, broto de bastante leguminosas, justamente porque se entende que ali é onde você tem a maior energia de vida. Né? Então, quando uma semente abre um broto, né, e começa a desenvolver o seu cultivar, né, a sua estrutura vegetal, é ali onde você tem maior energia de vida. Então, as pessoas consomem, né, esses alimentos com essa perspectiva. É óbvio que isso não é cientificamente comprovado, é óbvio que isso não tem um respaldo científico, mas tem um respaldo religioso, filosófico, bastante considerado por trás de tudo isso. Então, o budismo é uma filosofia de vida que estabelece, então, esse respeito pela vida, né, de modo geral. Então, isso pode ser mais restrito ou menos restrito. Então, você vai encontrar muitos vegetarianos, budistas lacto-ovo vegetarianos, principalmente no Ocidente,
Você vai encontrar no Oriente uma grande parte dos budistas lacto-vegetarianos e também os veganos, né? Com tudo aquilo que a gente já falou, com tudo aquilo que a gente já colocou aqui. É importante também a gente lembrar que praticamente todas as religiões ocidentais também têm tabus alimentares, né? Então, quem é católico sabe que na Sexta-feira Santa a gente não pode consumir carne. Não é um tabu perene, né, constante, mas é um tabu alimentar. Os adventistas, os evangélicos, grande parte das religiões evangélicas proíbem, né, o consumo de álcool, ou pelo menos que esse consumo seja feito de forma moderada. Isso também não deixa de ser um tabu alimentar, né? Em algumas cerimônias e tudo mais se pede o jejum, que também não deixa de ser uma restrição alimentar, não deixa de ser de alguma forma um tabu religioso alimentar, tá certo? Os judeus, né, também têm tabus alimentares escritos na Torá, né, que é o nosso Velho Testamento. Então não consomem porcos, não consomem peixes de couro, não consomem camarão, né? Então é também um tipo de tabu alimentar religioso da religião judaica. Isso não tem nenhuma característica científica, não foi construído através de artigos científicos, e sim pela experimentação religiosa. Então, o camarão é um animal que consome, né, matéria orgânica no fundo do mar, então a gente não deve consumir porque é um animal impuro. Os peixes de couro, né, ficam mais na parte inferior dos rios e riachos, e aí vão consumir matéria orgânica, vão consumir matéria morta, viva, né, matéria orgânica não viva, né? Então isso também gera impureza. Os porcos, né, que ficam ali na lama e tudo mais, comem qualquer tipo de alimento, né, também são considerados animais impuros. Então a gente está falando aí de tabus alimentares religiosos que devem ser respeitados também pelo educador nutricional, né? Então, apesar da gente muitas vezes não ter frutivorismo, que na verdade o frutivorismo seria um hábito alimentar muito mais voltado a uma questão de resgate, né, da nossa história, né, como raça, né, espécie humana, onde a gente consumia muito mais frutos, raízes e ervas, né? Então essa era a alimentação de uma etapa da nossa vida, né, da nossa história humana, e aí se resgata isso como uma alimentação saudável. Muito mais científico, né, num apego histórico da coisa, do que num cientificismo nutricional. São também outras possibilidades, né? Se a gente for ver em termos de... E aí é uma coisa que a gente vai falar mais lá para frente. Se a gente for ver em termos de ciência, né, termos de parâmetros nutricionais, todas essas designações de caráter de formação de hábito alimentar, de alguma forma, vão trazer algum tipo de impacto para a saúde desses indivíduos, né? Dentro da nossa perspectiva onívora, sempre de forma negativa. Mas é sempre importante perceber que todos os parâmetros que nós temos na ciência, todos os parâmetros que nós temos de valores normais de exames metabólicos e fisiológicos, estão relacionados ao indivíduo que consome qualquer tipo de alimento, portanto, onívoro. Então, qualquer coisa diferente disso vai gerar um padrão diferenciado, que não quer necessariamente dizer que seja doença, ou que seja necessário se fazer alguma suplementação. É apenas que difere do padrão da normalidade, se difere de um padrão alimentar onívoro, tá certo? E a gente vai falar melhor sobre isso. Mas tem vários, né? E aí é como a gente pode levar mais isso em consideração. Está muito mais relacionado a uma questão histórico-científica, né? A alimentação, por exemplo, o futilismo, né? Do que mesmo uma questão religiosa, né? Que a gente, de alguma forma, debateu em alguns momentos. No caso do hinduísmo, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Que são baseados em tradições védicas, da cultura indiana, né? Da cultura hindu, respeitam as divindades, e as divindades normalmente são representadas como animais, e por isso o consumo desses animais, de alguma forma,
seria um desrespeito a essas entidades, né, essas divindades. Geralmente são vegetarianos, porque entendem, né, que o consumo de outros animais gera um desrespeito à vida, e serem contraditórios à filosofia hindu. E o leite é um alimento sagrado que deve ser consumido com bastante frequência. Tem alguns rituais também que seguem, né, o consumo do leite, justamente por essa analogia do leite, é um alimento puro, a pureza, né? E sendo também o primeiro alimento que o ser humano consome após seu nascimento. Então, tem essa característica também. Eu queria mostrar para vocês uma coisa interessante, que é a macrobiótica, está dentro da ótica taoísta, que é uma filosofia, né? O taoísmo é a filosofia do dualismo, do yin e yang, né? Que tudo é dual, né, no planeta. Então, nós temos a escuridão, a luz, o homem e a mulher. Então, existe essa dualidade. O mundo é dual, é polarizado entre um ponto e outro. E aí vem, então, a cultura taoísta, a filosofia taoísta. Na expressão dessa filosofia quanto à alimentação, o que nós temos é a macrobiótica. Então, a macrobiótica seria a expressão do taoísmo dentro do hábito alimentar, dentro da formação do hábito alimentar. Então, quem segue a macrobiótica, que nem todo taoísta se alimenta através da macrobiótica, mas todo macrobiota, de alguma forma, tem um conhecimento ou tem uma maior aproximação ao taoísmo, vai perceber o seguinte: nós temos, então, 7 níveis, né, para a formação do hábito alimentar macrobiótico, onde a gente começa no nível bem básico, onde você tem os alimentos yin e os alimentos yang. E aí você tem os alimentos yin intermediários, os alimentos yin neutros, os alimentos yang intermediários e os alimentos yang neutros, tá certo? E os alimentos neutros e o alimento perfeito. Então, você tem aí 7 níveis, né? Você começa no nível mais inferior, onde você vai fazer a retirada de alguns alimentos da sua alimentação, do seu hábito alimentar, e ao conseguir estabelecer essa alimentação, você pula para níveis mais elevados, né? Até chegar ao estágio principal, que a gente chama de alimento perfeito, onde você vai fazer o consumo desse alimento perfeito e vai conseguir todos os nutrientes, as suas demandas nutricionais por esse alimento perfeito. Lembrem que a gente não está falando de nada científico, de nada que responde de alguma forma àquilo que nós temos hoje como conhecimento científico, mas são conhecimentos milenares, né, taoístas, que vão de alguma forma formando esse hábito alimentar. Então, as pessoas começam na parte mais básica da coisa. Elas eliminam, né, pimenta, eliminam sal em excesso, eliminam café da sua alimentação, vão eliminando o que a gente chama então de alimentos mais fortes em yin e yang, tá? Então, no caso, vão dar prioridade a vegetais, cereais integrais, a castanhas, né? A carne branca, a ovos e leite. Então, a carne vermelha seria um alimento, se eu não me engano, yang, que deve ser retirado nessa primeira parte. Você conseguindo fazer isso, se sentindo bem, está tudo tranquilo, você pode evoluir para uma segunda parte, que seriam os yin e yang intermediários. Então, você vai tirando a carne da sua alimentação, e nesse nível você tira a carne da sua alimentação, nem consome nem carne branca, né, nem frango, nem peixe. Você vai eliminar também produtos como, por exemplo, mais fortes, né, como manteiga, alguns tipos de gorduras, né, você vai eliminando. Quando você estiver bem nessa situação, você pula para um estágio superior, um terceiro estágio mais, vamos dizer assim, específico, onde você vai fazer o consumo só de alimentos integrais, só de vegetais, de brotos, grãos, né? Chegando até o último nível, que é o nível onde você vai consumir um alimento perfeito. E esse alimento perfeito é o arroz integral. Então, quem está nesse último nível da macrobiótica só consome arroz integral. No café da manhã, almoço e jantar é o arroz integral. O arroz integral, para essa população,
e para esses indivíduos é o alimento mais perfeito, é aquele que consegue fazer com que esse indivíduo tenha um benefício não só físico, mas também espiritual, tá certo? E aí foi o que a gente está falando, quer dizer, a gente não está discutindo aqui se está certo ou está errado, que a gente está, de alguma forma, estabelecendo, né, que indivíduos vão formar hábitos alimentares, não só por uma questão religiosa e filosófica, mas também porque vão se sentir bem, muitas vezes, muito mais de forma espiritual do que física. Porque a gente sabe que física, você, em termos metabólicos e fisiológicos, você vai ter uma diminuição bastante significativa, né, da quantidade de nutrientes que você vai consumir. E essa alimentação extremamente monótona vai trazer impactos negativos para esse indivíduo. Isso daí a gente já sabe. Mas esse indivíduo continua fazendo isso não por uma questão de saúde apenas, mas uma questão mais ampla ligada à espiritualidade. Então, é um fator que a gente tem que levar em consideração. Não precisa concordar, mas a gente tem que levar em consideração que fica mais difícil o trabalho do educador nutricional dentro desse processo, né? De um processo mais voltado a uma questão filosófica do que mais científica, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, a macrobiótica tem esse caminho. Normalmente, as pessoas ficam ali no segundo ou terceiro estágio, não conseguem evoluir para estágios maiores, ou não acham a necessidade de evoluir para estágios maiores, né? Então, ficam ali dentro de um estágio intermediário, mas muitas vezes já dentro de um hábito formado para o vegetarianismo, tá certo? Então, muito mais ligado ao vegetarianismo do que à questão onívora. Tranquilo? Vamos mais um pouquinho, vamos seguir mais um pouco. Bem, e aí a gente começa a falar um pouquinho do vegetarianismo dentro de um contexto que o professor entende que seja importante a gente começar a falar a partir de agora, que é um certo preconceito em relação ao hábito alimentar vegetariano, quando se entende que muitas vezes a gente vai ter perdas, né? Ou a necessidade de uma suplementação para que esse indivíduo fique normal, para que esse indivíduo tenha, né, valores de metabólicos e fisiológicos dentro daquilo que a gente entende como normalidade, né? Existe também, de maneira mais popular, mais, vamos dizer assim, menos científica também, a ideia de que os vegetarianos são pessoas que são mais, né, têm menos energia, são pessoas que são mais pálidas, que têm uma composição física mais frágil, né, que não é verdade. Mas existe essa ideia, vamos dizer assim, popular, né, mais gerada vamos dizer assim, desse entendimento que essa alimentação não gere todas as demandas que o nosso organismo precisa. Mas quais são os grandes problemas de uma alimentação vegetariana quando a gente fala de um cômputo de suplementos e alimentos e nutrientes que sejam adequados para o bom desenvolvimento do nosso organismo? Seria a falta da vitamina B12, né, onde ela vai estar como maior fonte em produtos de origem animal, a falta do ômega 3, que também estão em maior concentração e tem alimentos de fonte desse nutriente de origem animal, o ferro, né? O ferro férrico, o ferro ferroso, que são ferros diferenciados, onde você tem uma maior absorção do ferro férrico e menos do ferro ferroso. E a falta de zinco, justamente porque na alimentação onívora, a maior fonte de zinco está na carne, como também o ferro de melhor absorção, o ferro férrico. Mas isso também não é algo tão correto assim. Você consegue, através de alimentos de origem não animal, fazer essa suplementação com bastante eficácia e eficiência. É óbvio que o leite e o ovo já trazem essa possibilidade. Então, toda vez que eu consumo leite, consumo ovo, eu consumo tudo isso que a gente está falando aqui, né, ou grande parte disso que a gente está falando aqui, justamente porque eles são fontes, né, de vitamina B12, são fontes de ferro e fontes de zinco. Então, a gente consegue, de alguma forma, ter esse acesso a esses nutrientes que, teoricamente, seriam menos
encontrados numa alimentação vegetariana. Isso é bastante restrito, tipo os veganos, né? Mas, na verdade, você tem a levedura de cerveja ou levedura de cerveja, que seria uma forma de você ter acesso ao B12, né? O B12 que é importante, né? A cobalamina, que é importante para que você possa ter níveis de ferro bastante importantes e necessários dentro das suas reservas, né? No fígado. Também estão relacionados com o sistema imunológico, né? Então, a formação de eritrócitos, então uma diminuição da quantidade de B12 pode, de alguma forma, diminuir a eficácia do sistema imunológico. Problemas neurológicos também, principalmente em crianças, né? Na formação da bainha de mielina, então, naqueles primeiros anos de vida, você pode ter não tendo acesso à cobalamina, você pode ter aí uma dificuldade, né, de isolamento, né, dos neurônios, que é a formação da bainha de mielina, e para gestantes, principalmente no último terço, né, de gestação, o baixo consumo de cobalamina ou vitamina B12 pode, de alguma forma, gerar o que a gente chama de espinha bífida, que seria um problema de postura e também de direcionamento do corpo, né? Então, a criança fica vamos dizer assim, uma postura muito ruim devido a esse problema. E isso está relacionado com fontes ou reservas muito pequenas em gestantes no terceiro estágio da gestação, né? No último estágio de gestação. A falta de ômega 3, que é mais encontrada, né, em animais, mas você tem o suplemento da linhaça que gera essa suplementação. O ferro e a absorção e o consumo de vegetais vão disponibilizar ferro, mas um ferro menos absorvido, que é o ferro ferroso. O ferro férrico é aquele mais disponível para absorção humana. Então, está mais ligado à carne animal. Mas, mesmo que a gente absorva menos, a gente acaba absorvendo o ferro dos vegetais e transformando ele no nosso fígado num ferro mais adequado, né, para as necessidades humanas. Então, não tem problema nenhum. A gente vai consumir menos, mas isso não quer dizer que a pessoa seja anêmica ou que vai gerar algum tipo de problema em relação a isso, né? E a falta de zinco, que a gente sabe que alguns cereais e castanhas têm em quantidades suficientes para gerar essa demanda para os seres humanos, né? Para atender essa demanda dos seres humanos. É óbvio que na carne você vai ter maior concentração. Nos ovos e leites você também terá. Mas castanhas e cereais também, de alguma forma, podem, principalmente cereais integrais, podem, de alguma forma, repor essas necessidades, podem, de alguma forma, adequar essas demandas. Então, quando a gente fala de vegetarianismo, a gente está falando da necessidade que essa pessoa tenha um certo conhecimento ou seja, de alguma forma, monitorada por indivíduos que tenham um maior conhecimento para que você possa disponibilizar para esse indivíduo suplementos ou alimentos mais ricos e gerar aí uma alimentação menos monótona, mais abrangente. Claro que isso pode tornar essa alimentação um pouco mais cara, menos acessível, mas não quer dizer que um vegetariano tenha algum tipo de doença ou possa vir gerar algum tipo de agravo pela sua alimentação. Não, uma alimentação adequada, variada, vai, de alguma forma, disponibilizar para esse indivíduo todas as demandas que esse indivíduo precisa, a oferta de alimento vai, de alguma forma, se adequar à demanda desse indivíduo, né? A gente já sabe disso. Desde que ele faça escolhas mais interessantes, desde que ele faça escolhas mais saudáveis e efetivas para a adequação desse hábito. Bem, e aí a gente percebe o seguinte, quando você faz alguns exames metabólicos, né, nesses indivíduos, os vegetarianos, a gente pode ter aí algum viés de inadequação, né? Então, para ferro, a gente pode ter alguns parâmetros alterados, gerando uma possibilidade, uma identificação em quem está ali fazendo esse diagnóstico, que esse indivíduo apresenta algum tipo de agravo ou doença, tá? Ou que ele não está bem alimentado. Mas isso é só porque a gente usa como parâmetro os onívoros, aqueles indivíduos que consomem todo e qualquer tipo de alimento. E é óbvio que a gente está falando de indivíduos totalmente diferentes, né?
Não quer dizer que um vegetariano apresentando o seu padrão de normalidade, ele não tenha uma qualidade de vida, né? Ele não esteja em saúde. Só que os padrões são diferenciados. Então, a necessidade da gente construir padrões vegetarianos, né? De pessoas que têm como seu hábito alimentar o vegetarianismo, para que a gente possa, então, adequar e tornar mais, vamos dizer assim, mais correto, né, os padrões, né, de exames laboratoriais, de exames metabólicos, para se fazer essa comparação de que é certo e que é errado, do que está normal, do que está doente, tá certo? Porque se a gente for ver, apesar de nesses exames os vegetarianos apresentarem inadequações em relação aos onívoros, tá? Nós vamos ver o seguinte: um vegetariano tem 20% menos possibilidade de apresentar uma incidência de um câncer, principalmente câncer de esôfago, estômago, intestino, grosso ou delgado, tá? Provavelmente pelo aumento da concentração de fibras dessa alimentação. E o baixo consumo de gorduras saturadas pode ser uma resposta do hábito alimentar vegetariano para essa menor prevalência e incidência de câncer nessa população. Então, um vegetariano tem 20% menos chance de apresentar um câncer. Incidência de doenças cardiovasculares. No caso dos homens vegetarianos, eles têm 26% menos chance de apresentar uma doença ou um agravo nessa relação. E as mulheres em torno de 17% também. Provavelmente pela diminuição da gordura saturada, né? Então, vegetarianos têm menor chance de apresentar algum tipo de doença cardiovascular. Isso no caso dos homens, 26%, no caso das mulheres, 17% menos. Obesidade, né? Uma pessoa vegetariana tem 9,4% menos chance de apresentar um quadro multifatorial, correlacionado, que é a obesidade. Esse processo inflamatório generalizado no corpo, né? Formado por várias razões de gênese multifatorial. Então, o obeso vai apresentar um quadro de obesidade em menor concentração do que um onívoro. E longevidade. Se você pegar grupos, né, estudos de coxo que foram feitos com vegetarianos e onívoros, os vegetarianos têm maior longevidade. Eles vão apresentar em torno de 5 anos a mais na sua média, né, do que os onívoros. Então, se a gente for ver em termos de qualidade de vida, e se a gente for ver em termos de parâmetros de saúde, os vegetarianos possuem melhor, vamos dizer assim, enquadramento em relação a tudo isso do que um onívoro. Apesar que durante toda a sua vida, se forem comparados exames metabólicos e fisiológicos de vegetarianos com onívoros, eles vão estar sempre em um padrão inferior. Eles vão estar sempre em padrões não enquadrados dentro da normalidade. Então, isso a gente chama de dialética, né? A gente chama de dialética vegetariana, que é o seguinte: é você ter um indivíduo, teoricamente, é mais frágil, que, fisiologicamente falando, vai crescer menos do que o onívoro, que, metabolicamente falando, vai apresentar valores inferiores aos dos onívoros, mas que, em termos de qualidade de vida, longevidade e apresentar, né, agravos e enfermidades, a quantidade vai ser muito menor. A longevidade vai ser muito maior e a qualidade de vida muito maior. Então, essa dialética vegetariana, né, esse quadro, né, de, durante a vida, você não ter uma padronização adequada, mas que a sua qualidade de vida, a sua expectativa de vida e, portanto, aquilo que se espera, né, dentro da alimentação é muito mais visível num vegetariano do que num onívoro, tá certo? Então, a gente, quando fala, né, você já deve ter percebido isso, ou vão perceber mais na frente, quando a gente fala do vegetarianismo dentro da academia, a gente sempre faz algumas restrições, sempre gera algumas, mas tem que ter cuidado com isso, não é todo mundo que pode, não é toda a faixa etária que pode, não é isso, não é aquilo. Isso é uma visão certa, né, dentro dos parâmetros que são estabelecidos, porém, em termos de efetividade dessas informações, elas não são verdadeiras, porque a gente vai perceber que o vegetariano tem muito maior qualidade em todos os parâmetros.
Então, isso faz com que eu tenha que ser vegetariano ou que um nutricionista, então, a partir de agora, vai... Não, porque a gente tem que respeitar a cultura alimentar das populações e dos povos, né? O brasileiro tem vamos dizer assim, uma cultura alimentar muito voltada à carne, né? Se você pegar todas as culturas alimentares, né, todas as expressões culturais relacionadas à alimentação de todas as partes do país, você vai ver que a carne vai estar lá inserida. Ou frango, ou peixe, ou boi, né, ou suínos. A gente vai ver que a nossa cultura está muito entremeada, né? Nós aprendemos desde cedo o consumo de carne. Mas talvez a gente não precise ficar nos extremos. Ou que a gente, enquanto educador nutricional, a gente possa, de alguma forma, trabalhar mais com o meio e não tanto com as extremidades, né? Então, comer carne todo dia, em grande quantidade, talvez não seja algo recomendável, mesmo dentro da nossa cultura alimentar. Ser um vegetariano talvez também não seja uma obrigatoriedade, uma possibilidade de todos nós seguirmos essa orientação, tanto por fatores culturais quanto próprios fatores, né, financeiros. Pela baixa escala, você vai ter um aumento do custo para seguir essa alimentação, né, para ter, de alguma forma, engajamento nesse hábito alimentar. Então, cabe ao nutricionista, ao educador nutricional, ter essa sensibilidade. Muitas vezes a gente vai falar sobre alimentação saudável para populações que culturalmente ou de forma religiosa estabelecem ali algum tipo de formação de hábito alimentar, e esse profissional nutricionista tem que entender isso e tem que, de alguma forma, também saber trabalhar com essas expressões, né? Tanto religiosas, culturais, que vão estar na formação do hábito alimentar. Sempre buscando a saúde, né? Sempre buscando parâmetros de adequação dentro daquilo que nós estabelecemos como saúde. Então, esse eu acho que é um grande desafio quando a gente fala de vegetarianismo, né? Quando a gente fala sobre a formação do hábito alimentar e a construção do hábito alimentar dentro do aspecto vegetariano. Saber respeitar a religião daquele indivíduo, a cultura onde esse indivíduo foi inserido e ainda assim buscar, né, a saúde desses indivíduos. Então, nós temos regiões do nosso país onde as pessoas comem muita gordura saturada, tem um baixo consumo de cereais e leguminosas e um alto consumo de carne de origem animal, né, de proteína animal. Então, cabe a nós, além de respeitar essa tradição, buscar também ferramentas que a gente possa, de alguma forma, diminuir esse consumo de alimentos não saudáveis, mas não fazer esse indivíduo se distanciar da sua cultura. Então, fazer trocas, né, por carnes menos gordurosas pode ser uma saída, e o educador nutricional trabalhar com isso. Trocar carnes como a carne vermelha por carne branca, né, peixes e aves, né, que são menos gordurosos. Então, cabe ao educador nutricional fazer essa adaptação dentro do que se tem, né? E não ficar só preso a esses extremos, né? Ou não consumir nada de carne animal, ou consumir em excesso. Então, há vamos dizer assim, um meio termo, né? Há aí uma região que se encontra o bom senso, onde a gente possa, de alguma forma, trabalhar enquanto educador nutricional. Essa era um pouco do que o professor queria mostrar na nossa aula de hoje, né? Que a religião também afeta bastante a formação do nosso hábito alimentar. Que a cultura de uma região, uma filosofia, né? Também altera o nosso hábito alimentar. E que a culinária local, né? Toda essa cultura, toda essa tradição, toda essa história que o Brasil é cheio, também, de alguma forma, vai influenciar. E a gente não precisa fazer uma ruptura tão grande, porque acaba, de alguma forma, muitas vezes não tendo o engajamento, né, desse indivíduo nessa proposta. O que a gente tem que fazer é tentar se adaptar, né? É tentar utilizar um bom senso e o conhecimento científico como uma forma de adaptação a essa realidade. Tentando sempre trazer esse indivíduo à saúde, né? Tentando sempre trazer esse indivíduo a um estado de não doença, de saúde. Tá certo? Era isso, moçada. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa conversa de hoje. Sempre lembrando a vocês que o nosso mundo vai estar, a partir de
segunda-feira, não mais tardar terça-feira, disponível para vocês. Eu já vou gerar a nota de vocês dos trabalhos que vocês fizeram, né? E vocês já vão ter acesso a essas informações. Beleza? Tenho quase certeza que na próxima, com quase certeza não, certeza que na próxima sexta-feira a gente já vai estar utilizando o Moodle da forma que a gente já conhece, né? Entrando pela sala e pelo link. Então, o que eu posso dizer para vocês é um bom final de semana para todos, fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima sexta-feira, se der tudo certo, vai dar, tá certo? Deixa eu tirar aqui a nossa gravação. E aí fica também aberto para qualquer tipo de pergunta ou